4. Nós estamos lendo, meditando, já ficamos um bom tempo sem, sobre o problema do mundanismo na nossa fé. A partir do versículo 4, Tiago começa a tratar desse assunto. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia pelo Espírito que fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, te agradecemos por essa hora bendita em que Tu nos permites abrirmos a Tua palavra para sermos instruídos na verdade do Senhor. Pedimos a Deus que essa instrução tenha lugar não apenas no nosso entendimento, mas que essa instrução tenha lugar em nossos corações, tenha lugar na nossa maneira prática de vivermos a vida diante dos Teus olhos, para que o Senhor seja glorificado, Tu sejas honrado na forma de viver, Senhor. Pedimos então a Tua bênção agora, a bênção para que essa palavra chegue aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nossa reflexão tem se dado sobre o problema do mundanismo. Temos entendido o mundanismo como esse desejo pelo mundo que foi criado para Deus, foi criado por Deus e para Deus, e queremos tomar para nós mesmos. Mundanismo é quando queremos usurpar a glória de Deus que está na criação para que seja glória nossa. Mundanismo é quando queremos tirar o prazer do mundo que deveria revelar Deus para que seja prazer nosso. E esse é um grande desafio de toda a fé, porque nosso coração de luta exatamente para usurpar a glória de Deus. E uma das questões que o coração mais luta é para tornar o mundo criado por Deus no mundo como se fosse nosso. O mundo que pertence a Deus agora é nosso. E às vezes nós não distinguimos isso. Já batalhamos nesse assunto várias exposições. Nós estamos no momento no versículo 9. Nós já temos meditado todo esse problema desde o versículo 4. E estamos apenas dando uma retomada para que você entenda onde nós estamos nessa meditação. E a primeira grande questão que Tiago diz: olha, quando eu amo o mundo, eu me coloco numa relação de inimizade com Deus, porque o mundo existe para Deus. Quando eu amo o mundo, eu usurpo a imagem de Deus em mim e me coloco numa franca oposição a Deus. E aí Tiago lembra: ora, esses são os soberbos. Os soberbos são aqueles que rejeitam Deus
para viverem por conta própria, para viverem para a sua satisfação. E ele diz: a esses soberbos Deus resiste. Deus mantém distância daqueles que querem viver para si mesmos. Mas também é verdade que Deus concede graça, favor aos humildes. E quem são os humildes? Não é o coitadinho, o cara de pobrezinho. O humilde é aquele que não quer viver para si mesmo. É aquele que abriu mão de viver para si, para viver para Deus e agradar o seu Deus. Esse é o humilde. Agora, o que nós temos visto então é como nós identificamos uma vida de humildade. Como nós identificamos uma vida que se coloca para Deus e então quebra esse anseio pelo mundo. E a primeira coisa que nós vimos, versículo 7, ele diz que isso só é possível quando nos sujeitarmos a Deus. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Quais são as suas cobiças? Pegue tudo, amasse, jogue no lixo, porque só soberbos têm sonhos e projetos, enquanto os humildes querem conhecer a vontade de Deus para viver a vontade de Deus. Percebe a diferença? Isso é sujeitado. Senhor, eu não quero trazer ao Senhor os meus sonhos. Eu quero trazer ao Senhor o meu coração para se sujeitar àquilo que Tu queres de mim. Quem instiga isso dentro de nós? O diabo. O diabo instiga nossos sonhos, o diabo instiga os nossos projetos. Deus apenas quer que tenhamos ouvido atento para aquilo que Ele quer de nós. Nada mais do que isso. Humildes sujeitam-se. Humildes não trazem a lista do que Deus tem que fazer, dos sonhos que Deus tem que realizar. Vimos também a segunda questão, versículo 8, quando ele diz: chegai-vos a Deus. O mundanismo produz em mim afastamento de Deus, soberba no meu coração, e a resposta para tudo isso é que, uma vez me sujeitando a Deus, eu me achegue a Ele. E nós vimos que o fato de você se sujeitar não faz com que você se achegue a Deus. Quando a minha sujeição não produz intimidade com Deus, eu apenas me tornei um legalista. É o caso daqueles irmãos que não vão à praia, não jogam bola, não tem televisão em casa, a mulherada não corta cabelo, nem da cabeça, nem de lugar nenhum. Como diz o Júlio, hoje ele não está aqui, é o crente suvaquento. Eles se sujeitam a regras, que eles acreditam ser vontade de Deus, mas os seus corações não estão em Deus. Eles não se achegaram ao Senhor. Eles apenas sujeitaram vontades, sujeitaram até projetos, sujeitaram ambições, mas isso não produziu intimidade de Deus. Por quê? Tiago diz que, primeiro, porque existem pecados no coração não tratados. Quando ele diz, purificai as mãos pecadores, nós vimos, isso é uma linguagem dos profetas do Antigo Testamento, que chamavam o povo a se arrependerem de pecados que estavam nas suas vidas e que não eram confessados. Então nós vimos esse primeiro problema e paramos examinando o segundo problema do porquê nós não nos achegamos. Ele diz, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Porque às vezes o nosso coração vive dividido e nós não queremos resolver o problema do nosso coração. A gente até quer fazer a vontade de Deus, mas a gente quer seguir os nossos projetos, a gente quer viver para Deus, mas a gente quer viver os nossos sonhos, e um coração dividido nunca me permite desfrutar da comunhão com Deus. Limpe o coração. Seu coração só pode ter uma direção. E aí, quando você quiser entender isso, lembre-se, o Antigo Testamento usa essa expressão para se referir a 3 homens. 3 homens são chamados no Antigo Testamento de íntegros: Noé,
Jó e Daniel. Veja a reação deles diante da vontade de Deus. O coração não era dobre, não estava dividido. Se o Senhor quer isso de mim, assim será. Enquanto o nosso coração estiver em dúvidas, dividido com o que devemos fazer, nós nunca vamos desfrutar de intimidade do Senhor. Então o Tiago colocou essas duas questões para que haja humildade e quebra do mundanismo em nós. Mas há uma terceira, versículo 9, e é exatamente aqui onde nós estamos. Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eu posso me sujeitar a Deus, eu posso me achegar a Deus, mas isso também não será tudo para que quebre no meu coração a soberba, a necessidade de eu entender e abandonar aquilo que eu sou. A expressão afligi-vos, lamentai e chorai é uma outra expressão veterotestamentária muito própria dos profetas, mas também de alguns outros livros, tipo Esdras e Neemias, quando chama o povo ao arrependimento. Ninguém pode quebrar a soberba do coração sem que esteja disposto a se arrepender. O problema todo é que eu não vou ser capaz de me arrepender enquanto eu não entender quem eu sou e o que eu desejo. Antigamente era um pouquinho mais fácil a gente entender isso. Eu sou de uma geração de crentes onde nós evangelizávamos falando de quem o homem era no seu estado de pecado e a necessidade desse homem voltar-se para Deus em arrependimento. Onde nós ouvíamos falar de ambições e dizíamos: mas isso é pecado, isso é para satisfazer o seu coração, isso não está em conformidade com a vontade de Deus. Hoje, quando a gente fala que é pecado, nós somos chamados de fundamentalistas radicais, né? Quase xiitas. Se é alguém da igreja, a gente não está entendendo nada, a gente ainda está no cristianismo da idade da pedra. É como se o cristianismo mudasse. Porque as igrejas estão pregando por aí o quê? A satisfação dos seus sonhos. As pessoas são ambiciosas, as pessoas são orgulhosas, e a igreja, em vez de bater e dizer se arrependa, a igreja estimula isso. Você tem que ter mais sonhos, tem que ter mais visão, tem que ter mais ambição. E a igreja ainda patrocina esse tipo de coisa, né? As campanhas que se fazem por aí nas igrejas servem para quê? Somente para patrocinar a ambição. Você quer o quê, irmão? Quando que vem um carro? Então vamos lá fazer as campanhas, 12 dias para 12 meses de bênção. Olha aí. Essa campanha não deu certo, você não cumpriu direitinho. Então vamos fazer as 7 semanas de campanha de Jericó. Essa também não deu certo. Vamos fazer 21 dias de Daniel. E aí as pessoas vão fazendo campanhas para quê? Não é para você se humilhar e se converter. Não é para você se arrepender. É para você ter o seu coração exaltado. E qual é a proposta bíblica? Afligi-vos. Você entende bem isso? O que é afligir? É provocar em você sofrimento. A expressão afligir aqui, irmãos, a imagem
que o texto grego tem é de alguém que pega o chicote e sai dando em si mesmo. Dá para entender isso? É por isso que no início do cristianismo primitivo, alguns irmãos não entenderam direito alguns textos bíblicos. E eles levaram isso muito a sério. Na hora de lidar com o pecado, eles pegavam um chicotinho mesmo, mas eles se afligiam. Já contei para vocês essa história do eremita cristão piedoso, que, entendendo que não dava para viver no mundo, que o mundo era muito difícil com seus pecados, esse mundanismo aqui, ele decide morar nas montanhas, nas cavernas, até porque ele queria ser muito piedoso a Deus, e o coração dele se apaixonou por uma mulher, e ele não queria, né, que o coração se apaixonasse, então ele fugiu para as montanhas, e ali ele ficava lembrando da mulher, e ele se afligia, né, e dá-lhe chicotada. Aí num dia que o negócio estava difícil, que ele realmente disse, cara, não está dando certo isso aqui, eu vou ter que me afligir um pouco mais. Então ele se jogou lá no espinheiro, na urtigueira, ficou rolando lá, se machucando todo. Aí foi tomar um banho de sal grosso, aí acalmou. Como diz aquele personagem da Praça Nossa, calmou. Foi só o corpo recuperar, lá estava ele de novo. Aí no desespero, ele lembra das palavras de Jesus, que dizia, se a tua mão te faz pecar, corta, se o olho faz pecar, arranca. Ele foi lá e cortou, e se castrou. Esses irmãos estavam dispostos a levar o pé da letra. O problema é que isso não resolve. Quando a Bíblia está falando de afligir, eu tenho a noção exata de quem eu sou. Olha para você. Olha quem você é. O negócio é que eu não estou disposto a me afligir. Eu não estou disposto a me olhar diante da Bíblia como alguém que se olha no espelho, como o Tiago disse lá no capítulo 1. Aquele que está disposto a praticar a palavra e toma a palavra como um espelho da sua alma e diz, caramba, como eu estou feio, não é como eu estou feio, entende? Eu não estou feio. Eu sou feio espiritualmente. Não há nada de bom em mim. Não há nada que presta em mim. E a menos que eu entenda isso, eu nunca vou entender como é que Deus pode amar pessoas. É porque é aí que o amor de Deus fica bonito. Quando você diz, cara, como é que Deus pode amar um homem como eu? Thomas Watson, ele viveu uma experiência muito interessante e ele usou isso para uma ilustração do sermão dele. Um dia ele viu um homem passando numa jaulazinha, isso lá no século XVII, isso mais ou menos, com uns passarinhos horrorosos, feios, depenados. E aí o Watson olhou para aquilo, chegou para o homem e disse, rapaz, quanto você quer? O que você vai fazer com esses passarinhos? E o homem disse, são muito feios, eu vou levar para matar e comer. Quanto você quer por eles? Não, cara, isso é muito feio, isso só é para comer. Quanto você quer? Não, eles não estão à venda. Isso aqui vai ser minha refeição. Quanto você quer? E aí o cara ficou com raiva, jogou um preço um pouco alto. Então o Watson pegou, comprou os passarinhos. E o cara ficou assustado. E aí o homem olhou, o que você vai fazer com esses passarinhos? Eu vou levar para casa, eu vou cuidar deles. E aí o Watson foi pregar. E ele contou a história para a igreja. E ele disse, vocês sabem por que eu fiz isso? Porque aqueles passarinhos me lembraram exatamente como nós éramos. Nós éramos feios,
Nós éramos horrorosos. O pecado apenas estava ali para nos destruir, para nos matar, nada mais do que isso. E Deus foi capaz de olhar para pessoas horrorosas como nós, feias como nós, cheias de pecados contra Deus, e Ele foi capaz de nos amar a si mesmo. Foi nessas reflexões que o Watson cunhou a expressão que entrou para a história: enquanto o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce. Enquanto você não olhar exatamente para quem você é, você vai continuar amando o mundo. Porque o mundo é um espelho da imundície do seu coração. Enquanto você não olhar exatamente para quem você é, você vai continuar amando o que o mundo faz. Porque o que o mundo faz é um espelho da podridão imunda daquilo que amamos dentro de nós. Então eu vou gostar de tudo que não presta? Eu vou amar a prostituição, a lascívia, o roubo, a corrupção, as baladas, as drogas. Eu vou amar tudo que não presta, é porque esse sou eu. Eu não sou diferente do que aquilo que o mundo faz. Então a única maneira de quebrar o mundanismo, olha para você. Entenda quem você é. Eu posso lhe dizer uma coisa muito verdadeira: você não é o guti-guti da mamãe, o bilu-bilu do titio. Você é a coisa feia aos olhos de Deus. E então é surpreendente que Ele te ama. É o que mais me surpreende em Deus, é a capacidade dele me amar. Porque Ele sabe quem eu sou. Todo dia, quando eu vou para a minha oração de confissão logo cedo pela manhã, e eu começo a repassar tudo que opera dentro de mim, eu digo: Senhor, muito tem que ser o teu amor para amar alguém como eu sou. Eu quero ter diante de mim os meus pecados exatamente para que eu não seja surpreendido. Então Tiago diz: não apenas afligi-vos, mas lamentem. Lamentem-se pelo que vocês são e pelo que vocês desejam. Às vezes nós lamentamos muito pouco. Você reparou o que a gente lamenta? A gente lamenta a nossa falta de sorte, a gente lamenta alguma coisa que você não conseguiu, tinha tudo para dar certo, não deu certo. Mas eu não vejo o crente se lamentando pelos seus pecados diante de Deus. Não vejo. A gente leva os nossos pecados como se fossem brincadeira aos olhos de Deus. Às vezes eu até me preocupo na faculdade, na nossa própria igreja. Nós temos muito essa coisa de olharmos um para o outro e dizer: fala, seu pecador, ó, seu pecador miserável. Você sabe o que é que me preocupa? É que de repente isso virem apenas palavras da nossa brincadeira e não mais uma consciência de lamentação do nosso estado. A gente se acostume tanto a chamar o outro de pecador que a gente realmente já nem consiga mais enxergar o pecador que nós somos. Esses dias, lá no cursilho, eu brinquei com uma pessoa da equipe. Quando eu a vi, eu disse assim: olá, sua pecadora miserável. E ela tomou um susto. Ah, é, eu sou pecadora. Às vezes a gente brinca com isso.
E esquecemos de dar o lugar certo disso na vida da gente. O lugar do lamento. Eu sinceramente quero ter crises, e não é sempre que eu digo isso, porque vai que todo dia o Espírito Santo leve a sério o que eu digo. Mas de tempos em tempos eu digo isso ao Senhor. Eu digo: Senhor, me perturba profundamente todas as vezes que eu pecar contra Ti. Me perturba até o ponto de eu conseguir largar o pecado, até o ponto de eu conseguir consertar o que eu possa fazer de errado. Me perturba. Eu digo que o Teu Espírito seja meu acusador daquilo que me é oculto também, daquilo que às vezes eu acho que não é pecado. Porque eu quero lamentar. Eu não quero apenas entender a desgraça de pessoa que eu sou, eu quero lamentar a desgraça de coisas que eu faço. Porque é nessa luta contra o pecado que eu vou descobrindo graça de Deus sobre a minha vida. Enquanto eu não luto contra o pecado, eu não sei o que é graça. Eu só sei o que é justiça própria. E aí Tiago conclui a tríade. Não é apenas afligi-vos e lamentai. Chorem. Não tem como você tomar consciência de quem você é e abrir um sorriso. Não tem como você tomar consciência daquilo que se passa dentro de você e você: nossa, eu sou pecador, hein? Sábado eu estava indo dar aula na faculdade, no nosso polo lá em Planaltina, e eu decidi testar o som do meu celular. Nunca tinha testado. Tem umas musiquinhas aqui que o Júlio gravou para mim, e eu fui ouvindo. Eu disse: bom, eu vou aproveitar esse momento em silêncio e vou orar. E comecei a orar. E quando passou de Sobradinho, começou a vir uma convicção profunda dos pecados que eu vinha orando. Eu vou dizer a você, eu fui de Sobradinho a Planaltina chorando, dizendo: Senhor, como esses pecados lutam ainda dentro de mim, e como eu te envergonho com isso. Eu fui chorando. Quando eu cheguei na igreja, eu parei, orei ao Senhor com calma, dentro do carro, chorei mais um tanto, saí do carro, fui para a sala de aula, ficar no segundo andar. Aí a Edilma, ela me viu e disse: ué, pastor, o senhor está bem? O senhor está com o rosto vermelho? Eu já tinha enxugado tudo, as lágrimas, tudo, mas estava a feição vermelha, avermelhada. Eu olhei para ela e disse: não, é apenas um pecador desgraçado olhando para si mesmo. E você está vendo. O dia que a gente perde a capacidade de chorar pela desgraça do pecado que ocorre dentro de nós, que opera dentro de nós, nós com certeza estamos nos descobrindo soberbos, muito distantes da humildade. Novamente a gente só chora pelo que não dá certo. Ai, meu amor não deu certo. Ai, meu emprego não deu certo. Ai, não sei o que não deu certo. Quantas vezes você se pegou chorando por causa da desgraça que você é? Humildes dependem tanto do Senhor que, quando eles descobrem que algo não está na dependência do Senhor, eles se desesperam. Eles precisam tanto de Deus, tanto da graça de Deus, que eles se desesperam e choram. Mas como a gente confia muito no mundo e naquilo que o mundo oferece para a gente não tem tempo para chorar pelos nossos pecados.
O que Tiago quer mostrar com isso? Afligi-vos, lamentai e chorai. Arrependam-se. Quando ele diz: converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, qual é o contexto que ele está falando? Mundanismo. Você vai lá no mundão, curte tudo que o mundo te oferece e você volta como? Feliz da vida. E como você deveria voltar? Chorando. Você vai lá, faz tudo que o mundo te dá. Boate, festa, prostituição, bebida, vício. Você faz tudo que o mundo te dá. E você volta como? Feliz. Se achando a melhor pessoa do mundo, a mais realizada. Soberbo. Porque tudo que o mundo tem é para glorificar Deus. E quando você mexe no mundo para sua satisfação, você é apenas um soberbo. Como você deveria voltar? O riso em pranto e a alegria em tristeza. Nenhum mundanismo será quebrado em nós enquanto a gente continuar achando que o mundo existe para nos satisfazer, e quando ele nos satisfaz, encontramos então fonte de alegria. Esse é apenas mundanismo que nos torna soberbos aos olhos de Deus, nos afasta de Deus. Sujeitai-vos, chegai-vos e arrependam-se. Ninguém que estando na presença de Deus se arrepende merece graça que dele vem. Porque o único merecimento que a graça tem está na humilhação, de não sermos nada. É o único merecimento. Eu não sou nada. Mas Deus é rico em misericórdia para aqueles que se arrependem. Deus não é rico em misericórdia. Deus não é rico em amor para com aqueles que se mantêm soberbos. Para esses, Deus tem só uma oferta: a ira. A ira de Deus contra os soberbos. Para os humildes, sua graça. Mas Tiago não terminou. Tem a última lição para a humildade. Humilhai-vos. Humilhai-vos. Essa daqui a gente só vai ver no ano que vem agora. Está muito longe. Como nós vamos ter a celebração de Natal na terça-feira que vem, na quarta não terá culto. Como a próxima é a virada de ano, também não vai ter culto na quarta. Mas essa será a nossa primeira reflexão de 2014, na quarta-feira. Humilhai-vos. Ao contrário de muitas igrejas que vão estar fazendo campanha para que as suas ambições sejam alcançadas, a gente vai dizer: humilhe-se. Dá tempo de você mudar de igreja. Dá tempo de você procurar uma igreja que atenda o seu coração. Eu já estou dizendo o que é que nós vamos ter que tratar na próxima meditação. Eu quero ver quem é que vai aparecer aí. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a ver com clareza quem somos. Com certeza isso não vai ser nada agradável aos nossos olhos, não vai ser bom.
Mas é a única forma de conhecermos melhor a Ti e a graça que vem de Ti. É a única forma de entendermos que não somente o mundo criado, mas a nossa própria vida, ela foi criada por Ti. Para viver em Ti, para estar em Ti, se regozijar no Senhor. Mas às vezes a soberba do nosso coração nos impede de enxergarmos isso. Estamos cheios de nós mesmos, cheios da justiça de nós mesmos. Então nós pedimos: Pai, nos perdoe por esses pecados que às vezes nem consideramos mais pecados, por soberbas do coração que achamos totalmente justificáveis. Senhor, nos perdoa, nos cura. Leva-nos a arrependimento sincero, genuíno. Arrependimento que tome nojo pelo pecado. Arrependimento que nos faça odiar o pecado e amar a santidade, amar a imagem de Jesus. Nos ajuda a vivermos para Ti mesmo, Senhor. A vivermos para a Tua glória. Nós Te imploramos. Em nome de Jesus.